Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos a sequência e elaboração do caderno do aluno de primeira série, tá? Lembrando pessoal que essa é a nossa penúltima aula aí do segundo bimestre, então semana que vem estará disponível para você na nossa playlist a aula que encerra esse segundo bimestre, tudo bem? A aula de hoje ela vai ser bem tranquila e nós vamos falar sobre a chuva ácida, tá bom? Então, abrindo o caderno do aluno, a sequência se dá em 3 atividades. A última atividade que desenvolvemos foi a atividade 3F. Nós vamos desenvolver as atividades 3G, H e I. E dessa forma, pessoal, fica para a próxima aula a finalização do caderno do aluno, certo? Para início, pessoal, vocês vão perceber que eu não vou dar tanta ênfase, eu não vou discutir muito a fundo o conceito de chuva ácida. Por quê? Porque na terceira série a gente retoma esse conceito, lá no quarto bimestre, tá bom? Mas a gente vai entender agora primeiro o que é, pelo menos entender da onde esse fenômeno vem, se ele é um fenômeno natural, se não é, se ele é provocado, se ele é intensificado, o que pode causar a acidez da chuva, o que é o conceito ácido, mas de uma forma mais simples, tá? Porque, como eu já disse, lá na terceira série nós vamos aprofundar mais, certo? E nesse momento, qual que é a lógica dessas atividades que a gente vem desenvolvendo? É tentar entender a relação que eu tenho, pessoal, né, na produção ou na queima de um determinado combustível, fatores que podem prejudicar o nosso meio ambiente, beleza? Então, de alguma forma, esse fenômeno chuva ácida está relacionado aos combustíveis, certo? Então, a primeira atividade ela coloca o seguinte, olha, conforme orientações de seu professor, leia o texto chuva ácida e, com base em seus conhecimentos, discuta com os seus colegas as seguintes questões, tá? Eu vou pontuar algumas coisas mais breves, eu não abri PPT nada nessa aula, porque as análises que eu vou fazer em cima do próprio texto, é um texto de fácil leitura, de fácil compreensão, que inclusive esse texto, pessoal, só tem acesso ao caderno do professor, tá? No caderno do aluno não tem, mas eu estou deixando para vocês o link aí para vocês fazerem o download, tá bom? Então está aí na descrição do vídeo o link para download desse texto. E seria interessante que antes de eu abrir o texto aqui pontuando algumas coisas, não vou fazer a leitura dele todo, tá? Mas já vou pontuando algumas coisas de acordo com o que ele vai nos apresentar. É interessante que você já faça a leitura dessas 5 questões, beleza? E a partir do momento que você lê a pergunta, você já vai ao texto procurando uma resposta, certo? Porque aí quando você estiver lendo um ponto importante, você fala, opa, peraí, tem alguma pergunta que se relaciona a isso. Aí você volta naquele trecho e lê ele novamente. E é muito importante, pessoal, para você, né, eu estou falando agora de alunos que estão, né, na escola de tempo integral, que eu dou aula na escola de tempo integral, é muito importante que você aplique a leitura desse texto às técnicas de orientação de estudo, principalmente para grifar, tá? Vai grifando aquilo que é importante, vai organizando as suas ideias para depois você conseguir responder isso com propriedade, tudo bem? Então, pessoal, o texto é esse, tá? É uma página só, não é um texto muito grande. E ele já coloca aqui logo no início para nós que a primeira coisa é que quando nós falamos de acidez, né, o conceito de ácido, a gente está relacionando a um fenômeno natural. Então, a primeira coisa, pessoal, é que quando se fala de acidez, né, quando fala chuva ácida, né, qual que é a ideia que o aluno geralmente tem do conceito de ácido? Ele pensa que ácido é uma coisa extremamente corrosiva, como ele está acostumado a analisar em filmes de ficção, né? Aquele líquido que cai e vai destruindo toda a superfície. Ácidos, pessoal, fazem parte do nosso cotidiano. Há alimentos que a gente ingere que é ácido, bebidas que são ácidas, tá? Então a gente vai até aprofundar isso quando a gente for falar de pH lá na terceira série, mas há muitas coisas que são ácidas. Limão é ácido, laranja é ácido, abacaxi é ácido, certo? E a chuva ela é naturalmente ácida, tá? Só que é igual o efeito estufa, que foi o tema da aula passada. É um fenômeno natural. Acontece naturalmente. O efeito estufa ele existe, né? Ele vai esquentar o planeta. É a função dele. Mas ele está esquentando além da conta. No caso da chuva ácida, é a mesma relação. A chuva é naturalmente ácida. Só que o homem está aumentando a sua acidez, deixando ela cada vez mais ácida e, de alguma forma, isso vai nos causar alguns problemas. Tá? Que isso eu não vou falar na aula. Eu vou deixar para que você faça a leitura do texto, porque é muito importante que você utilize todas as formas de estudo possíveis, tá? E não fique só na dependência também da explicação do professor, tá bom? Então ele coloca que a chuva ela é naturalmente ácida,
né, ela teria um pH em torno aí de 5 a 6 mais ou menos. pH também é um conceito que a gente vai discutir lá na terceira série, mas é muito importante que você entenda que o pH seria um parâmetro para dizer se está muito ácido, se não está, se é um ácido mais forte, mais concentrado, uma acidez mais leve, tá? Mas isso a gente discute lá na terceira série. Só que ele fala, pessoal, que há poluentes atmosféricos, né? E o que é interessante? Qual que é a relação que a gente faz com a chuva ácida, né, e o efeito estufa? O que afeta o efeito estufa são gases poluentes. E a chuva ácida é a mesma coisa. São gases que são liberados à atmosfera, que vão reagir com a água e vai aumentar a acidez, tá? Esses poluentes, como o dióxido de enxofre, né, e alguns óxidos de nitrogênio, eles podem criar dois ácidos que vão intensificar mais a acidez, que é o nosso ácido sulfúrico, tá? É o H2SO4. Eu não sei se está muito bom para vocês acompanharem a mãozinha aqui do meu mouse, né? Mas eu acredito que dá para entender aqui. Depois vocês vão fazendo a leitura também e vão pontuando as partes importantes, tá? E o ácido nítrico. Então, basicamente, pessoal, chuva ácida seria o quê? Um fenômeno natural. A chuva, ela é levemente ácida, certo? Porém, há uma forma do ser humano liberar na atmosfera poluentes que, em contato com a água, vai deixar a chuva mais ácida, tá? A chuva, ela vai ficar com uma acidez mais forte, beleza? Aqui ele coloca quais são as atividades que vão liberar esses poluentes, certo? Vocês vão perceber que vai aparecer, por exemplo, para nós aqui, ó, a palavra combustível. Então, lembra qual que era o tema, qual que era a proposta dessa nossa atividade 3? Entender que na produção ou no consumo de combustíveis eu posso, de alguma forma, ter alguns impactos ambientais. Só que assim, pessoal, a ideia, né, do nosso estudo, principalmente em sala de aula, é que o aluno busque a informação, né, que o aluno utilize todas as ferramentas que ele tem. E uma das principais que a gente sabe que a nossa geração não tem tanto hábito hoje é a leitura, tá? Então eu estou comentando por cima do texto, mas é importante que você faça a leitura depois. Depois ele coloca, né, que a chuva ácida ela pode ser considerada, né, um problema de grande impacto. A gente vai ter que entender por que isso acontece, porque lembra, a gente está procurando impactos ao ambiente. Então, de que maneira essa acidez da chuva, que naturalmente já seria ácida, ela vai trazer alguns impactos consideráveis para o meio ambiente? Né? De que maneira isso acontece, tá bom? Então, você pode fazer a leitura nesses dois últimos parágrafos, que isso vai ser colocado para você. Então, primeiro, no primeiro parágrafo a gente fala de uma forma geral que é a chuva ácida, né? No segundo parágrafo a gente fala das formas, né, de se intensificar esse fenômeno e depois a gente conclui falando dos impactos ambientais que são causados, tá? Se vocês observarem, pessoal, é um texto de fácil compreensão, não é um texto muito grande, ele é muito simples, né? As informações mais gerais nesse momento para a gente falar sobre chuva ácida, eu imagino que você consegue desenvolver com tranquilidade, não é um assunto tão difícil. E por último, pessoal, a atividade 3H ela vai colocar assim, olha, observe a imagem a seguir referente à chuva ácida, depois responda às questões. Então aqui nós temos um desenho que ele vai dizer o seguinte, tá? Ele coloca, né, o trânsito, aqui carros, a gente observa, né, os gases poluentes sendo emitidos. Eu observo aqui, pessoal, a estrutura dos óxidos nitrosos, né? Então, peraí, a gente falou que tem dois poluentes que intensificam a acidez da chuva, porque embora ela já seja naturalmente ácida devido ao CO2, vamos lembrar, o CO2 ele vai intensificar mais o efeito estufa, certo? Ele interfere a acidez da chuva? Sim, mas não é o que prejudica mais, né? O CO2, embora ele também é emitido aqui, olha, na queima de combustíveis fósseis, mas ele intensifica lá o efeito estufa. Então essa é a primeira relação. Se eu perguntasse para você, olha, o CO2 interfere de que maneira negativa em qual dos fenômenos que a gente tem naturais hoje, por exemplo? A gente poderia pensar no efeito estufa, mas a gente observa que quando se fala de chuva ácida e a gente pensa na queima de combustíveis através de carros, de veículos, a gente observa que são os óxidos de nitrogênio, os óxidos nitrosos, beleza? Eu observo que na emissão de gases poluentes através de processos industriais, de fábricas, né, eu tenho óxido nitroso também, e tenho o dióxido de enxofre, certo? Então eu imagino que, pessoal, interpretar essa imagem não é difícil. Entender que um lugar que tem a queima de combustíveis fósseis através de veículos, que tem a emissão de gases poluentes através de processos industriais, qualquer lugar que apresente isso, pessoal, né, pode ter esses gases sendo emitidos na atmosfera.
E dessa forma eu observo a relação aqui, ó. Se esses gases estão subindo, estão vindo para a minha atmosfera, aonde é formada a chuva é na atmosfera, certo? A chuva nada mais é do que o processo inverso da mudança de estado físico da água, né, que está no estado gasoso e volta para o estado líquido, e por uma ação gravitacional ela cai, né, em contato com o solo. E quem está recebendo essa água? Toda a natureza. Não só nós, né, porque a gente pensa nos impactos ambientais de forma que prejudique ao homem, mas espera aí, quem recebe? A vegetação, os rios, os lagos, animais que vão beber essa água também. Então, o solo precisa de uma certa fertilidade, né? O solo tem que ser fértil para conseguir se produzir algumas coisas, né? Algumas vegetações. Então, pessoal, observa que essa imagem, a compreensão dela não é difícil de se fazer, a leitura dessa figura. E a partir dessa leitura, né, você vai responder essas 3 questões para mim. Então, vamos lá, a gente analisa o texto, eu pontuei algumas coisas que são importantes, tá, pessoal? Não há necessidade de se fazer uma discussão tão grande em relação a esse assunto, não nesse momento, tá? Mas aqui eu fiz a análise de um texto que você vai fazer a leitura aí na sua casa, não se esqueça que o link está aí na descrição do vídeo, analise essa figura e aí a gente consegue ter uma ideia mais ampla sobre chuva ácida, beleza? E por último, como sempre, tá? Ele coloca a atividade 3i, que é aquela atividade que pede para que você retorne lá no início da nossa sequência e analise novamente as questões prévias que você respondeu. Na próxima semana nós vamos finalizar falando sobre o modelo atômico de Dalton, tá? E aí a nossa última aula do segundo bimestre. Desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.